vamos dar início à nossa reunião. Agradecemos a presença de todos nesse dia assim, tão especial, né? E nós estamos substituindo a nossa irmã presidente, que se encontra resfriada, muito resfriada, e ela pediu para nós estarmos aqui no lugar dela. Então, nós vamos iniciando, nós vamos convidar o nosso orador da noite, que é o nosso irmão Newton Reis. Ele faz parte do Centro Espírita Esperança e Luz, que fica em Santa Veridiana, bem próximo ao Abrigo Doce Morada, né? Por favor, esteja à vontade. Bom, então, antes de fazermos a nossa prece, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Minutos de Sabedoria e após faremos a nossa prece de início. Então, nós abrimos aqui na página 147, que diz assim: a cooperação é uma das coisas mais sublimes da vida, mas a interferência é uma das mais desagradáveis. Ajude sem interferir. Não imponha seu ponto de vista quando ajuda alguém. A cooperação ajuda, a interferência atrapalha. Então, coopere com todos, mas sem interferir em sua maneira especial de agir e de pensar. Não temos direito de interferir na vida de ninguém. Alguém gostaria de comentar, fazer um pequeno comentário? Bem, nós sabemos que é importante nós ajudarmos, né? Sem esquecer que todos têm o livre-arbítrio, todos plantam, todos nós plantamos, e se nós plantamos, nós é que vamos colher. Então, se uma pessoa que está sendo ajudada, ela não aceita uma orientação, vamos dizer assim, nós não podemos nos indispor com ela. Por quê? Por mais que a gente tente, se a pessoa não quiser, ela não vai fazer. Então, cada um colhe aquilo que planta, né? A gente procura auxiliar o máximo que a gente pode, mas a gente não deve forçar quando a pessoa não quer. Bom, então agora nós vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Te agradecemos, Senhor, por podermos chegar até aqui, neste templo de amor, de paz. Te pedimos, Senhor, a orientação dos divinos mensageiros que trabalham nesta casa. Pedimos também que o nosso irmão, que fará a palestra da noite, seja inspirado pelo teu amor. Te pedimos ainda, Senhor, por todos aqueles que não puderam vir, que eles recebam também as tuas bênçãos de paz. Todos aqueles que se encontram em seus lares, acamados nos hospitais, nos asilos, nos abrigos, nas ruas, nas penitenciárias, enfim, Senhor, ampara todos. E mais uma vez agradecidos, ainda te pedimos pela nossa irmã Yolanda, por sua pronta recuperação, a fim de poder logo, logo estar conosco novamente.
Graças te damos, Senhor. Muito obrigada. Bom, eu não me apresentei para os nossos irmãos. Meu nome é Maria Alice. E antes de passarmos para a nossa palestra, nós gostaríamos de saber se nós temos lembretes. Temos lembretes, Terezinha? Não. Nem do dia 24 nós não faremos um encontro de vozes especial de Natal. Então, na próxima sexta-feira, no dia 24, nós faremos um encontro de vozes que nós fazemos mensalmente, só que esse vai ser especial de Natal. São com os colaboradores da casa, nós temos poesias, temos músicas, mensagens bonitas, vocês estão convidados, tá bom? Bom, então agora nós passamos a palavra ao nosso irmão, tá bom? Que fará a palestra da noite e ele vai falar o tema para a gente. Pronto, aí tá ok. Primeiramente, boa noite a todos. Como foi dito aqui, meu nome é Newton, sou do Centro Espírita Esperança e Luz, no Veridiana. Nossas palestras acontecem às segundas-feiras, nossos estudos. Então, vocês também estão convidados, sempre que quiser aparecer, às 20 horas. Primeiro, agradecer a presença também de todos, porque numa noite dessa, de chuva forte, a gente está aqui hoje, é realmente um esforço que a gente preza pelo nosso melhoramento, né? Que quando a gente está aqui num estudo desse, o nosso objetivo é nos tornarmos pessoas melhores. O nosso objetivo é que possamos, cada palestra que a gente assiste, cada casa espiritualista que a gente vá, o nosso intuito é sair pela porta melhor do que chegamos, né? Então, todo esforço é válido. O que é um dia de chuva diante de aprendizados que podem durar para a eternidade, não é isso? O tema que nós vamos falar hoje é sobre o que levamos da vida, né? O que levamos da vida? Porque a gente passa aqui tantos dias das nossas existências trabalhando com os amigos, em festas, às vezes passando por dificuldades, por dores, por momentos que são cruciais na nossa existência, que muitas vezes nos deixam tristes, muitas vezes nos deixam alegres, e a vida é essa mistura de emoções, de sentimentos, que tem como objetivo principal nos tornar, tem como objetivo principal burilar o nosso espírito, para que a gente possa não só viver, mas conseguir ter uma vida útil, uma vida onde nós podemos chegar em casa cada dia e nos sentirmos satisfeitos com o que conseguimos plantar. E esses ensinamentos nós encontramos na palavra do Cristo, encontramos no complemento o Evangelho segundo o Espiritismo e toda a obra de Kardec, que vai nos dar essas diretrizes para que possamos fazer melhor a cada dia. Eu quero até começar, na verdade, com uma passagem da Bíblia. Eu só vou pegar do versículo 19 ao 21, que é Mateus 6. Inclusive, essa passagem de Mateus, ela é muito bonita. As palavras que ele relata de Jesus, vale a pena, é uma passagem que vale a pena você ler e reler sempre que possível. Mas eu só extraí um trecho para que a gente possa falar sobre o que levamos da vida. E é um trecho até bem conhecido que ele diz, que Jesus nos informa: não acumuleis, né, tesouros na terra, onde a traça e a corrosão consomem, e os ladrões arrombam e roubam. Mas acumuleis tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e os ladrões não arrombam nem roubam. Pois aonde está o seu coração, o seu tesouro, aí está o seu coração. E é uma passagem que a gente sempre ouve, e às vezes a gente passa tão despercebido por elas,
que a gente não pega o sentido principal do que essa mensagem quer dizer. Porque Jesus veio aqui deixar essa informação e ela foi relembrada, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, os Espíritos vão destacar essa passagem, porque a gente precisa pensar a cada ato que a gente faz, a cada ação que a gente tem na vida, primeiro identificar quais são os tesouros. Quais são os tesouros que nós pretendemos acumular na nossa vida, que nós pretendemos plantar para que floresçam? Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa identificar o que é tesouro para a gente. Porque muitas vezes a pessoa diz, não, mas eu estou me esforçando, estou fazendo o máximo. Mas será que a gente está fazendo o máximo pelo que é ideal? Então, Jesus já deixa para todos nós essa informação de que os verdadeiros tesouros, eles são o que nós acumulamos no céu. E nessa vida, né, que a gente passa, que a gente vai enfrentando cada dia, é bem complicado, às vezes, a gente conseguir acumular esses tesouros no céu. Porque, como a gente está no mundo material, a gente tende a dar valor ao que é material. E a parte espiritual acaba ficando um pouco de lado. E às vezes a gente nem percebe, porque na correria do dia a dia, a gente não consegue separar o que é o espiritual do que é material. Às vezes a gente faz um esforço tão grande para ter uma camisa nova, um tênis novo, mas será que vale mesmo a pena? Às vezes até algo em casa, porque não há nenhum erro, não há nenhum problema em você querer ter uma casa bonita e você ter conforto. A espiritualidade não condena isso. O que eles nos alertam são os excessos. Então, muitas vezes a gente se envolve em situações onde a gente vai ter um desgaste físico, um desgaste emocional, simplesmente para ter um guarda-roupa que a cor combina com a cama. Isso daí não repetindo, isso não é um problema, você querer ter a guarda-roupa que combine com a cama. Mas será que vale todo o desgaste emocional, às vezes, que isso oferece? Você tem que trabalhar horas extras, deixando de, às vezes, estar numa reunião, aprendendo, discutindo ideias, para poder crescer enquanto espírito, crescer enquanto pessoa, só para ter uma combinação de um guarda-roupa com a cama? Eu trago esse exemplo por quê? Porque às vezes são essas coisinhas pequenas que a gente não percebe. E quando você vê, passaram 30 anos, passaram 50 anos, e você olha para trás e você viu que boa parte da sua luta foi para ter um piso que você gosta. E aí Jesus vem nos alertar o quanto é importante a gente criar outros laços. Aí por isso que acontecem situações, porque a vida ela sempre vai criar mecanismos para poder te trazer para a realidade espiritual, para trazer para o seu objetivo real na sua existência. Por isso que atualmente nós estamos passando, né, nesse período de pandemia, e no início muitos de nós tivemos que ficar isolados em casa, porque são esses mecanismos que a vida vai criar para que você seja direcionado ao que realmente tem valor. Nesse período da pandemia, muitas pessoas tiveram que ficar em casa, muitas pessoas tiveram que compartilhar a vida com pessoas que moravam na casa. Aí diz assim, compartilhar a vida, mas não já compartilhava? Não. Ocupava simplesmente o mesmo ambiente, mas compartilhar, saber quem é o outro. Muita gente ficou impressionada porque morava com uma avó, por exemplo, e nunca conversava com a avó, mas ficou um tempo em casa, passou a conversar com a avó, passou a conversar com o marido, passou a conversar com os filhos, começou a ver, às vezes até perceber que os filhos cresceram, não tinham percebido, que aí começou a ver a filha falar de namorada, começou a ver o filho falar dos amigos, dos lugares que vai, e foi necessário vir uma pandemia para a gente poder perceber isso. E aí nós temos, por incrível que pareça, de agradecer a Deus e sermos eternamente gratos por essas oportunidades. Porque em outras gerações tiveram pessoas que morreram e nem perceberam isso. Desencarnaram e nem perceberam que não conversava com as pessoas da família. E aí hoje, como nós somos imediatistas, nós acreditamos que a pandemia veio para destruir e acabar com tudo. Mas, na verdade, veio para abrir nossos olhos, para que a gente perceba que tem um ser humano do nosso lado, que tem um ser humano que convive com a gente, o quanto o convívio social é importante. O Joana de Ângeles, no livro Momentos de Saúde e Consciência,
ela vai trazer no capítulo 17 uma informação que ela diz que é importante. Ela diz: desvela-te para os seus amigos e para os seus familiares, a fim de que estes se descontraiam e se apresentem como são. Aí a gente precisa refletir um pouco sobre isso, porque ela diz da importância que a gente tem de se mostrar para as pessoas com quem nós convivemos. Porque muitas vezes nós convivemos e nós não queremos mostrar fraqueza, nós não queremos mostrar para um filho que a gente sabe menos do que ele em determinado assunto. A gente, como a gente já vem de uma cultura que o mais velho é que sabe, é que manda, então a gente não permite que o mais novo, às vezes, traga um conhecimento que pode ser compartilhado ali. E, às vezes, até as nossas fraquezas, principalmente, mostrar que somos frágeis, que o pai chora, que a mãe também passa por dificuldade, porque nessa troca, nesse intercâmbio, o outro também vai se mostrar como ele é, porque ele vai se sentir à vontade. Ele vai olhar e vai dizer: olha, Terezinha também chora. Eu achava que ela não chorava. A gente não percebe. A gente olha para um pai, muitas vezes, que vem de uma cultura mais machista, aquela coisa, aquele homem forte, e de repente ele se emociona com o filme, mas só que na hora que está assistindo o filme ele não pode mostrar, ele sai até da sala, porque não quer que a emoção transpareça, e aí a esposa vai ver, os filhos vão ver. E aí Joana de Ângeles vem nos alertar quanto a isso. Claro que no decorrer desse capítulo, depois vocês podem ver no capítulo 17, ela vai falar que tudo tem que ser feito com cautela também. Quando ela fala para se desvelar, é no sentido de que você tem um amigo, você não precisa ficar mostrando que é forte o tempo todo. Se você já identificou que existe uma amizade, que existe uma relação sadia entre vocês, se mostre. Porque aí o outro também vai se mostrar. E aí é que é a coisa linda, porque você vai saber que você pode contar com aquela pessoa. Você vai dizer: não, fulano é uma pessoa especial, já convivi com ele e sei disso. E nessas situações que a gente precisa passar, né, cada dia, cada momento, com diversas pessoas, Jesus fez questão de deixar mensageiros no decorrer da história, no decorrer da sua trajetória, e mesmo depois de sua trajetória, deixando exemplos, mostrando o quanto é importante a gente se relacionar com as pessoas, a gente mostrar que a gente está ali para poder ajudar no progresso da humanidade. Vou até pegar um exemplo, falar um pouco sobre Paulo e Barnabé, né? Porque eu gosto muito dessa história e eu acho que eles trazem uma amostra do quanto é importante você defender os seus valores e mostrar para as pessoas o quanto aquilo é importante. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, Paulo e Barnabé eles vão para a cidade de Listra. A cidade de Listra, na época, era território romano, e hoje ela está localizada na Turquia. Vai que alguém, né, esteja por lá, queira visitar os lugares das aventuras de Paulo, aí está. Então, quando for na Turquia, e eles saíam, né, para poder evangelizar. Paulo, depois da sua conversão, né, que foi um marco na história do cristianismo, que até quem não é cristão conhece a história de Paulo. E ele vai para a cidade de Listra para poder evangelizar. Aí, chegando em um determinado local, ele está evangelizando e ele encontra um varão, né, como eles costumam utilizar esse nome, um varão que era coxo, e desde nascença ele não andava. E, identificando ali a fé daquele homem, Paulo sentiu no psiquismo que ele poderia ser curado. Então ele olha para esse homem e diz: levanta-te e anda. E esse homem levanta e começa a andar. E a multidão, a turba ali, né, fica encantada com aquilo. E começam a dizer que os deuses desceram em forma de homem. Porque, só relembrando, era uma sociedade politeísta, né? Então eles acreditavam em Zeus, em Baco, em Hermes, em todos os deuses da mitologia greco-romana. E nesse alvoroço todo que a multidão fica, né? Porque quando a gente vê
um milagre acontecendo, isso mexe com a gente, né? Até hoje, muitas pessoas procuram casas espíritas e procuram outros centros de espiritualistas para poder ter a comunicação com o espírito, para poder ver um fenômeno, porque isso, como nós ainda somos espíritos que estamos muito próximos do material, o fenômeno material chama a nossa atenção, porque quanto mais nós nos ligarmos para as coisas do coração, a gente vai se ater mais aos fenômenos do coração, vamos nos ater mais aos fenômenos do amor. Mas Jesus, em sua bondade, sabendo que a gente ainda precisa desses traços materiais para poder acreditar, ele permitiu que muitos fenômenos acontecessem e acontece até hoje para mostrar, hoje com menos frequência, mas para mostrar a ação divina nas nossas vidas como um todo. Que a gente vê aí vários relatos de pessoas que se curaram de câncer, que até que restituiu partes do corpo que a medicina falou que seria impossível restituir. Então, até hoje nós vemos esses milagres. E nesse momento que a multidão fica agitada, os sacerdotes são chamados e eles vêm para poder participar daquela homenagem aos deuses que estavam ali reencarnados e chegaram até a nominar, né, eles, a dar nomes para eles e caracterizaram Barnabé como sendo Zeus e Paulo como sendo Hermes, porque Hermes é o mensageiro, né? Então, como Paulo era o que falava, então eles acreditaram que Paulo seria Hermes. E em todo esse alvoroço, eles perceberam, eles trazendo vários bois com coroas decoradas, aquela coisa toda, porque o costume da época era que os deuses eram agradados com sacrifício, né? Com sacrifício animal. Então, quando eles trouxeram os bois que iam sacrificar, aí é o momento que Paulo intervém e diz: irmãos, por que fazer essas coisas? Nós somos homens sujeitos aos mesmos erros que vós. E aquilo choca os sacerdotes, choca a toda aquela sociedade, porque eles acreditavam ali que eles eram deuses, e Paulo, na sua humildade, ele veio dizer que ele era tão homem e tão sujeito a erros quanto qualquer um que estava ali. Inclusive, essa passagem ela chega a ser tão marcante que Emmanuel vai trazer esse trecho de que Paulo faz essa exortação no livro Pão Nosso. Nós encontramos no capítulo 33. O livro é todo maravilhoso, né? Essas obras de Emmanuel, de Chico, que veio através de Chico, são realmente encantadoras. Quando a gente lê com paciência, com calma, sem querer só ler por ler, a gente consegue encontrar lições maravilhosas. E ele vem trazer justamente essa exortação, porque aí ele vai falar da situação de Paulo e vai também trazer um lembrete para a gente, que é em relação a nós que vivemos nas instituições religiosas, que frequentamos lugares onde tem um sacerdote, onde tem alguém ali à frente. No Espiritismo nós não temos essa configuração, mas nós temos um palestrante, temos um presidente da casa, temos um diretor, e muitas vezes as pessoas que frequentam a casa tendem a achar que aquelas pessoas ali na frente são pessoas especiais. E Emmanuel traz essa chamada para que a gente entenda que todos que estamos aqui estamos sujeitos aos mesmos erros de quem está sentado do outro lado, seja da direção, seja de onde for, mas cada um cabe um trabalho na seara do bem. Então, a gente vai ter o trabalho, cada um vai estar trabalhando, porque o Livro dos Espíritos nos diz que o trabalho é toda ocupação útil. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui falando, quem saiu de casa e veio aqui ouvir, também está exercendo um trabalho, porque está utilizando o seu tempo para algo que é útil. E nisso, a gente, voltando, né, para a história, aí a multidão fica, né, alvoroçada ali quando ele diz isso. Aí ele diz: nós viemos aqui evangelizar. E evangelizar no sentido de trazer a boa nova, né? Porque agora o termo evangélico, evangelizado, foi relacionado a um grupo, mas para a época o evangelizar era trazer a boa nova. Então eles dizem: não, nós viemos aqui apenas trazer a boa nova,
para que vocês vejam o quanto é maravilhoso o Deus e todo o seu amor. E nisso a multidão fica alvoroçada e apedrejam Paulo, porque Paulo, tadinho, ele passa por cada situação, né, que se a gente for acompanhando a história de Paulo, a gente fica até com dó dele, né? Então ele foi apedrejado, e naquele tempo apedrejado era apedrejado mesmo, não é tipo jogar um tomate podre, é apedrejar até a pessoa morrer. E apedrejaram ele e deram ele como morto, porque ele já estava desacordado de tanta pedrada que levou. E aí então pegaram ele ali desacordado e jogaram para fora da cidade. E aí Barnabé acompanhando ele, e todos nós sabemos que isso foi só uma fase da vida de Paulo, porque aí ele continuou evangelizando. Por quê? Quando a gente vai para esse tema, o que levamos da vida? É nesses pontos que nós queremos chegar, porque ele tinha um propósito. Quando a gente quer levar algo bom da vida, porque o que a gente vai levar da vida é o que a gente construiu aqui. Pode ser coisas boas, pode ser coisas más. A gente já tem uma caminhada muito longa aqui na humanidade. Se alguém quiser, né, a curiosidade de ler uma caminhada muito interessante, um resumo da nossa caminhada aqui, eu aconselho o livro o de Emmanuel, até me deu um branco aqui, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Como? A Caminho da Luz. Isso, muito obrigado. O livro A Caminho da Luz, porque ele vai fazer toda uma trajetória da humanidade, e a gente vai ver que tem fatos ali que ele vai narrar de agrupamentos humanos que já estavam caminhando aqui na Terra há 10 mil anos antes de Cristo. Então é muito tempo, a nossa caminhada é muito longa. Então a gente chegando na realidade de Paulo, nós vamos perceber que eles tinham um propósito. E por isso que eu estou narrando essa história, para que essa história no sentido de um fato mesmo histórico, né? Não só uma história para ilustrar, é algo que de fato aconteceu, para mostrar que ele tinha um propósito. Então, quando nós pensamos o que nós queremos levar da vida, a gente primeiro precisa estabelecer um propósito. Qual é esse propósito? Eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero ser menos egoísta, eu quero amar mais, eu quero ser mais cuidadoso. Então, ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito de estabelecer, de divulgar o evangelho onde quer que ele fosse. Então, ele começou a divulgar o evangelho, e mesmo passando por essas situações delicadas, ele não desistiu. Ele foi apedrejado? Tudo bem, estou recuperado, vou continuar. Então, esse pensamento que eu quero trazer para a gente, que quando nós pararmos para pensar o que queremos levar da vida, que nós estabeleçamos nossas metas e que sejamos firmes na meta que estabelecemos. Claro que é difícil, muitas vezes, porque nós somos espíritos que ainda estamos ligados, em boa parte, às questões primitivas. E essas questões primitivas, elas realmente são uma barreira que precisamos trabalhar aos poucos para conseguir sair dessa... Porque quando a gente fala assim que estamos numa parte primitiva, é que nós temos aqui uma parte primitiva e temos a parte angelical. Vamos colocar assim num gráfico. Então, quando você faz essa caminhada, você não pula daqui para aqui. Você vai caminhando gradativamente, então tem toda a força que puxa você para cá. E aí você precisa lutar contra essa força para poder chegar no meio, mas também quando você chegar do meio para cá, essa força aqui já vai te puxar. Então as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Então, quando Paulo traz no Atos dos Apóstolos são relatadas essas experiências, não é só para a gente olhar e dizer, que legal, olha o que é que Paulo fez. Ele vem trazer uma visão de que nós precisamos ser persistentes, que uma vez definida a meta, nós precisamos seguir até o fim. E sem contar que Paulo ainda dizia, né, apesar de passar por toda essa situação, ele ainda dizia, ai de mim se não fosse o Cristo. Então, para as pessoas falam, nossa, o cara
passou por várias situações, foi expulso, foi apedrejado, foi tudo, e mesmo assim ele ainda se considerava feliz. Porque quando nós adquirimos uma certa consciência, nós começamos a perceber que as dificuldades que são colocadas no nosso caminho, na verdade, são campos que a espiritualidade, em nome de Deus, abre para que a gente possa cultivar algo de bom, para que a gente possa cultivar o que a gente quer colher no futuro. Porque nós temos os nossos débitos. Então, as dificuldades da vida, elas não vão ser resolvidas com oração. Desculpa falar isso, mas é a verdade. A oração, ela vai ajudar você a passar da melhor forma, sentimentalmente, de forma equilibrada, por uma determinada situação. Mas que seja do meu conhecimento, nenhum espírito está aqui encarnado para passar uma vida 100% de felicidade. Então, muitas vezes a gente vai até procura, né, de uma melhora na saúde, uma melhora às vezes financeira, na família, com problemas. Então, a gente tem que ir muito com o espírito de Deus me deu o necessário para que eu possa compreender e passar pelas situações que eu não possa mudar, mas que eu possa passar com serenidade. Você tem uma pessoa que tem uma determinada doença crônica, você vai ver que tem pessoas que estão completamente desesperadas e vão ver que tem outras pessoas que estão serenas. Não vão deixar de passar pela sua provação, mas vão continuar, vão passar de modos diferentes. Porque mesmo os espíritos mais evoluídos, eles vão ter a necessidade de passar por determinadas provações. Nós vemos que por exemplo, tem o caso de João, né, que já informa tanto na Bíblia quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é a reencarnação de Elias. E Elias, na época, enquanto Elias, ele decapitou muitas pessoas, porque os opositores deles adoravam o deus Balaal, que era um deus pagão, e como punição para aquele grupo, ele mandou decapitar a todos. E é interessante como a vida vai fazendo, vai colocando tudo em seu lugar, que quando ele vem como João, ele morre decapitado. Então a gente vê que os compromissos espirituais que nós temos, a gente vai precisar passar, mas cabe a nós decidirmos se vamos passar em paz ou se vamos passar perturbados. Saindo, né, dessa situação de Paulo, que estava ali em Listra, a gente vai dar um pulinho e ir para um pouquinho da história de João, que João também tinha um objetivo na vida, né? Ele tinha algo que ele queria levar com ele, né, depois de desencarnar, né, que é esse tema do nosso estudo de hoje. Então, João, ele vai estar exilado, né, na ilha de Patmos. Hoje a ilha de Patmos está na Grécia, né? Na época era território romano que eles utilizavam como lugar de exílio para pessoas que não concordavam com o pensamento romano na época. E João, naquela época, ele pregava o evangelho e as autoridades romanas exilaram ele em Patmos, que era uma ilha completamente hostil, terreno pedregoso, e a vida lá era muito difícil. E aí ele ficava lá, sendo vigiado pelos soldados, mas mantendo a sua serenidade, mantendo o seu amor no coração. E mesmo ali, preso naquela ilha, ele pregava o evangelho. Tanto que os soldados conheciam João como o Pai João, eles chamavam ele de Pai João. Então você vê, as pessoas que estavam ali responsáveis pela prisão dele chamavam ele de Pai João, de tanto amor, de tanto bondade que ele exalava, a sua serenidade. E uma certa feita, um dos soldados que ficavam lá para poder, né, tomar conta, para ele não fugir, eles nem se preocupavam, porque ele sabia que ele não ia fugir. E o nome desse soldado era Apólion. Às vezes é bom falar o nome, porque são personalidades que passam quase despercebidas
na história, mas que fizeram parte de momentos especiais na divulgação do Evangelho. E nesse período que ele estava lá, esse soldado pergunta para ele, disse, mas como é que pode? E o seu Jesus e Deus, esse Deus que você prega, que deixa você sozinho aqui na ilha, privado do convívio social? E João, ouvindo ali pacientemente, ele falando, responde, dizendo, o Cristo nos ensinou que ninguém está sozinho quando aprende a trabalhar com a ciência, com a maior ciência de todas, que é o amor. Todos nós, ainda que longe, estamos conectados, porque o amor faz essa conexão. E o soldado fica ouvindo e eles acabam ficando envolvidos pelo aquele magnetismo de João. E esse soldado, Apollyon, diz para ele, mas às vezes é difícil, eu estou aqui nesse lugar e eu fico muito sentido, porque em Roma as pessoas têm do bom e do melhor, têm seus momentos de lazer, tem boa comida, boa bebida, e eu fico aqui nessa ilha e até a água daqui me faz mal, porque é uma água saloba, né? Ela ficava ali perto, próximo ao mar, então era aquela água com gosto de sal. E ele mesmo dizia, o meu estômago chega a estar doendo, porque eu não consigo nem comer direito. E naquele momento João fica ouvindo, tranquilo, em paz, porque quando você está em paz, não importa onde você esteja, a paz ela te segue, o amor ele te mantém sereno. E ele ouvindo aquilo, ele para e começa a pensar em Jesus, começa a pensar nas pessoas que cruzaram o caminho deles, pensa em Maria, com toda a sua paciência, vendo seu filho ser crucificado, sendo inocente, sem nenhuma mácula, e mesmo assim ela ali continuou com a fé dela, mesmo após o desencarne, aquele trágico momento na cruz. Aí ele pensa em todas as pessoas que cruzaram o caminho deles, em Paulo, em Barnabé, em todos os apóstolos, e naquele momento ele olha para os céus, era uma noite já, e o céu estrelado, e ele olha nas estrelas, ele fala direto com Deus, ele diz, Senhor, compadecei-vos desse nosso irmão que sente sede, se puder, que possa dar-lhes o de beber, mas que antes de tudo seja feita a tua vontade e não a nossa, porque apesar do pedido, ele tinha consciência de qual era o lugar dele, e tinha fé, que é o que muitas vezes, infelizmente, falta na gente, né? Porque era uma fé que ele sabia que o amor maior, como a gente vê relatado nas obras, tanto por Jesus quanto nas obras espíritas, que Deus é o amor supremo, a inteligência suprema. Então ele confiava, porque ele acreditava que ele é a inteligência suprema. Então ele dizia, eu vou pedir, mas se convém que não recebamos, eu vou confiar na inteligência que é maior do que a minha. Eu vou confiar no amor que é maior do que o meu. Eu vou confiar no todo, que é muito maior do que eu, que sou pequeno. Mas nesse momento, claro que o pedido de um filho abnegado, consciente, Jesus ouve as orações dele e naquele momento começa a jorrar água sob os pés dele, naquela ilha seca, e a água começa a jorrar. Essa história, não sei se eu falei no início, ela está narrada no livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, que psicografou, e o espírito escritor é o Miramês, que é um espírito que eu tenho muito apreço, e inclusive o Bezerra de Menezes, ele faz até introduções de alguns livros dele, então é um espírito que realmente é de confiança, né? Você pode, ele é apadrinhado por um grande espírito como Bezerra de Menezes. E nesse momento que a água começa a descer, os soldados ali ao redor ficam apavorados, começam o coração a palpitar, mas ao mesmo tempo eles vão lá e bebem um pouco da água, porque a sede durante o dia já era tanta com aquela água que eles bebiam que não adiantava de nada, e eles se sentem refrescados, e aquela água, além de matar a sede, ela servia como uma janta, porque as substâncias que ela trazia, ela saciava, ela deixava eles em pleno estado de vigor.
E nesse momento eles entram ali, eles ficam tão aturdidos com aquela situação, né? E chegam inclusive a falar que nem em Roma eles provaram a água com tamanha qualidade. E nisso eles ficam tão impressionados com a situação que até esquecem de João, né? Depois eles vão ajudar João, porque João estava afundando naquela fonte que começou a brotar ali. Então eles seguram, como eles chamavam carinhosamente de pai João, de um lado e do outro, e tiram eles dali. Mas ficam impressionados em testemunhar a força do amor, porque o amor, ele é uma força que nós ainda desconhecemos. Para a gente ainda é algo muito abstrato, mas o amor, ele se converte em várias formas de ação. O amor, ele pode tocar tanto espiritualmente, né, você sentir aquela energia, como ele pode chegar ao ponto de se materializar de tal forma para que aquele ser, aquela pessoa possa ser ajudada. E isso é algo que precisamos aceitar, porque é difícil de entender, porque Deus, ele com seu amor, tem maneiras, tem ferramentas de atuar na nossa vida que a gente desconhece, e muitas vezes, infelizmente, com a nossa visão limitada, a gente quer dizer como as coisas têm que acontecer. A gente pede uma ajuda a Deus, ao nosso anjo da guarda, mas a gente já tem desenhado como é que essa ajuda tem que vir. Não, vai vir dessa forma, eu quero que essa coisa aconteça assim, fulano que vai vir aqui, ou então vou ganhar em tal coisa. Então a gente já delimita a área de ação do Todo-Poderoso, que atua em todo o universo. Olha que quando a gente para pensar nisso, chega a ser uma loucura, porque a gente está limitando a ação de um ser que a gente não consegue nem conceber a dimensão das suas ações. Então, de Deus, espere o inesperado. Espero o inesperado, porque é um amor envolvido de tal forma que a gente precisa ter a humildade de esperar que ele se manifeste e possamos entender que é o melhor. Porque, por exemplo, João estava nessa ilha. E a gente pensa, né, quando a gente começa a analisar a situação toda, a gente diz, por que Deus fez isso? Ele podia estar evangelizando, ele podia não ter deixado ele ficar preso. Ele podia, em vez de estar aqueles anos ali na ilha, ele podia estar em Roma, pregando o evangelho, trazendo a boa nova. Mas depois, quando a gente para poder analisar todo o contexto, só depois que a gente vem entender. É por isso que muitas vezes na nossa vida a gente fica revoltado com algumas coisas, mas só que aquele momento era necessário para o nosso despertar. Porque João ficou ali na ilha de Patmos. E, como a gente sabe, na ilha de Patmos foi escrito o Apocalipse. Então, todo aquele momento de trégua, ele precisava para poder se refazer e receber aquelas informações. Receber todo aquele conteúdo espiritual que estava sendo preparado para traçar a trajetória futura da humanidade, para que a gente tivesse uma referência dos próximos acontecimentos. E, além disso, também, desculpa, eu estou falando aqui, mas eu estou sem a hora. Depois alguém me fala quanto tempo falta para mim aqui. Então, ótimo. Então, aí nessa questão de João, aí a gente começa a observar que ele precisava daquele tempo para que ele pudesse refletir e se preparar para um livro tão importante que ele ia receber. Além disso, aquelas almas ali envolvidas tiveram sua vida transformada de um modo que nós não podemos nem mensurar. Porque aqueles soldados que estavam ali, eles estavam ali sem nenhuma perspectiva de vida. Eles simplesmente trabalhavam para Roma e aquilo dali era o apogeu do poder, porque você trabalhava com o maior império da época. E aí, de repente, Deus coloca ali naquela ilha, lá distante, um homem que vem falar de amor, um homem que vem falar de sentimento. Imagine que hoje em dia a gente encontra tantas pessoas que ainda são tão
eu vou usar esse termo, mas que às vezes parece um pouco pesado, mas que são ainda brutas, né, que ainda estão precisando de muita lapidação. Agora imagine um soldado romano naquela época, o quão bruto não era. E aí você tem um presente de ter um apóstolo do Senhor numa ilha como aquela. É algo que mostra o quanto Jesus tem um carinho com a gente, o quanto ele se importa com cada um de nós. No livro Quando Voltar a Primavera, de Amélia Rodrigues, ela vai trazer a passagem, né, do homem aleijado que entra ali pelo teto para que Jesus cure. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus chama ele pelo nome, né, de Natanael. Natanael ben Elias é o nome dele. Aí ele fala com ele, Natanael ben Elias, você veio, né, até aqui. E o primeiro impacto que Natanael tem, ele diz, como é que o senhor sabe meu nome? É o que mais, né, impressiona ele, porque quando a gente fala que uma multidão seguia Jesus, gente, era uma multidão. Não é como a gente vê nos filmes, que no filme a gente vê o grupinho assim de pessoas, né? Quando ele está no monte, aquele grupinho de pessoas, não era aquilo. Eram milhares e milhares de pessoas. E imagine a pessoa saber o nome de uma pessoa naquele milhares de pessoas. E a gente pode constatar isso até nos fenômenos da multiplicação dos pães, né? Que a gente encontra os relatos bíblicos da multiplicação dos pães. Ele multiplicava 4.000 pães, 7.000 pães. Então já é um sinal de que não eram 10 pessoas que seguiam a ele, nem 100. Eram milhares de pessoas. E aí ele fica impressionado. E o que eu acho mais lindo desse relato que a Amélia Rodrigues traz através da psicografia de Divaldo Franco é a resposta de Jesus, que ele diz, eu conheço, Natanael, cada ovelha que o meu pai confiou a mim por nome. Então, quando ele fala isso, é um momento para a gente refletir por meses. Nessa frase a gente tem que meditar por meses. Porque imagina uma coisa dessa, a gente está num planeta de bilhões de pessoas encarnadas, sem contar os outros bilhões desencarnados. Como tem a informação no nosso lar de que bilhões, né, de espíritos estão desencarnados do outro lado. E o amor de Jesus, ele consegue abranger de tal forma que ele sabe o nome de cada pessoa. Então, muitas vezes a gente se acha desamparado, a gente se acha perdido, a gente se acha perdido e a gente diz assim, será que Deus está olhando por mim? Deus, eu estou aqui. Ele sabe, inclusive sabe seu nome, porque ele sabe o de cada um por nome. Ele sabe o histórico de cada pessoa que está aqui na Terra. Então, não pense que estamos desamparados, não é assim que funciona. Estamos muito bem amparados. A questão é que a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 7, ele vai nos falar da condição do planeta Terra. Ele vai dizer que o planeta Terra é um planeta que nós podemos configurar como um subúrbio, como um hospital, uma penitenciária. Ele usa esses termos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nem usa escola, porque a escola ainda está legal. A gente vai para a escola, tá, beleza. Mas a nossa escola, no caso, é uma penitenciária, um hospital, um subúrbio. Então, a gente não pode esperar, se a gente parar para pensar o mínimo, a gente não pode esperar conseguir a felicidade total morando, ocupando um espaço em uma penitenciária. Nenhum detento vai pensar assim, nossa, aqui eu vou ser feliz, completo. Vou ficar aqui na minha cela e vou ficar feliz da vida. Ninguém vai pensar isso. Quando a gente está na cama de um hospital, você está ali em um processo de recuperação, você quer ficar melhor, beleza. Mas você não vai esperar ter toda a felicidade da sua vida na cama de um hospital.
Ninguém sem consciência vai preferir ficar numa cama de hospital, achar que vai ser feliz da vida lá, sendo que existe todo um mundo lá fora. E essa é a realidade que nós vivemos aqui no planeta Terra. Por mais que seja duro aceitar. Estamos sim passando por um processo de transição, né? Estamos saindo do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração. Mas esse é um processo longo, não é um processo, como a gente já viu aqui, a natureza não dá saltos. Então, não é um processo que se dá da noite para o dia. É um processo que vai caminhando lentamente, porque a caminhada da humanidade que veio para aqui é uma caminhada que não é fácil. Nós já viemos, muitos de nós, né, já viemos descendentes dos exilados de Capela, né, do sistema de Capela, que aí já tinha um planetinha lá que já estava evoluindo, passando por esse processo que nós estamos passando aqui de regeneração, e os espíritos que não acompanharam vieram para aqui. E a gente está até hoje nessa jornada de luta, porque vieram vários agrupamentos, né, aqui para a Terra. Aí no livro A Caminho da Luz a gente vai encontrar todo esse relato bem detalhado lá. A gente vai ver que teve povos que conseguiram seguir bonitinho, como os egípcios, e voltaram lá para a capela. Mas nós já vamos ter outros povos, como os arianos, os indo-europeus, que já tiveram uma dificuldade maior e permanecem nessa luta constante. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus sabe a condição do nosso planeta, mas só que ele não pode dar para a gente uma coisa que não é possível aqui. Se a gente está no hospital, primeiro a gente precisa se recuperar. Depois que você se recuperar, você vai passar para outro nível. E é nesse processo de recuperação que muitas vezes nós nos debatemos revoltados. Nós estamos presos na teia do primitivismo e a gente se debate ali querendo ter uma felicidade em um lugar que não é possível. A gente tem que entender que a gente está num hospital. Nesse hospital você pode ter momentos de felicidade, você pode ter momentos de alegria, mas a gente não pode exigir a felicidade sem mescla, porque ainda não é para a gente, mas estamos no caminho. E isso é maravilhoso, porque de tempos em tempos Jesus manda os seus emissários, manda os consoladores, inclusive o maior de todos que ele mandou, que é o Espiritismo, que está com a gente não precisa viajar como antes, ir lá para a Judéia, ou seguir os caminhos de Jesus, depois posteriormente de Paulo, de João, para poder ter uma palavra, para poder ter um conforto no coração. A gente não precisa, porque está aqui. Eu acostumado a apontar lá, porque lá no centro os livros ficam assim, mas ali no murinho tem os livros que vêm explicando tudo isso, que vem nos alertando o processo que nós estamos e como nós podemos mexer essas engrenagens para sair daqui muito melhor e chegar nesse ponto, que é o que a gente está questionando aqui na noite de hoje, né? O que levamos da vida. Então, é necessário refletir sobre todos esses pontos para que a gente consiga entregar o nosso melhor. Ainda no livro Momentos de Saúde e Consciência, de Joana de Ângeles, no capítulo 9, ela vai trazer uma palavra de conforto, de carinho, que ela vai dizer: sempre que a gente errar, recomeça com o mesmo entusiasmo inicial. Porque ela é um espírito que a gente sempre comenta isso, eu sempre falo isso lá no Esperança e Luz, ela é um espírito que a gente merece, que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, porque nós temos conhecimento de reencarnações dela e de tudo que ela passou. Uma pessoa que foi queimada na fogueira junto com o filho, uma pessoa que na Bahia foi assassinada na porta da igreja para impedir que as irmãs de congregação fossem assassinadas e pudesse ter tempo para fugir. Então foi uma pessoa que não passou por situações fáceis. Inclusive, em um dos relatos de Divaldo, ele fala que também aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Natanael. Quando ela estava na época de Jesus, encarnada como Joana de Cusa, ela vai falar com Jesus e Jesus já sabe o nome dela. Ele já conversa com ele sabendo. Aí a gente, e às vezes até, quando a gente está nesse momento, né, inspirado, é até triste a gente saber que o espírito dessa magnitude passou por aqui e deixou tantos ensinamentos que a gente banaliza.
E quando eu falo a gente, eu estou me incluindo, tá? Porque a gente aqui como orador, a gente vem passar informação e tenta aplicar na nossa vida. Se a gente consegue ou não, aí já são outros 500, né? Aí já é outra parte. Então, que possamos ter essa visão e esse modo como Joana de Ângeles vem trazendo para a gente, de que a gente pode recomeçar. Por que ela dá esse tipo de mensagem para a gente? Porque ela sabe que nós estamos num planeta onde a nossa parte primitiva ainda impera, nós estamos nos desvencilhando dessa parte primitiva, então ela quer dizer, calma, não entre em desespero quando você errar, se você errou, recomece. E ela ainda diz para a gente recomeçar com o mesmo entusiasmo da primeira vez que a gente tentou, porque ela sabe o quanto a gente se culpa. Porque a gente tem dificuldade de perdoar não só os outros, a gente tem dificuldade de perdoar nós mesmos. Quando a gente erra, a gente fica com aquele negócio na cabeça, poxa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E ela vem dizer, olha, eu já tive uma experiência aí na Terra, eu fui contemporânea a Cristo, eu fui queimada na fogueira, aconteceu tudo isso comigo. E da experiência que eu tenho, eu venho te dizer, recomece, errou, recomece. Com bom ânimo, entusiasmado, vou fazer o meu melhor, porque o que eu quero levar da vida, para quando sair daqui, que a gente fala levar da vida, porque a gente ainda mantém essa separação, né, do plano espiritual e do plano material, mas sendo que, na verdade, em integridade, essa separação não existe, a vida é um só, a gente só alterna entre fases encarnadas, fases na erraticidade, mas a vida é uma só. Então, na verdade, é o que a gente quer que fique plantado no nosso coração. Aí a gente começa a perceber isso, começa a refletir sobre isso, e o lindo de tudo isso é a gente tentar fazer o nosso melhor. Seguir todos esses ensinamentos que ficam para a gente, tudo que a gente puder fazer na nossa convivência. No início da página falou de cooperação, o quanto é importante a gente cooperar, que cooperar é operar juntos. Não é como ele alertou ali, você querer impor o que você quer. É você trabalhar em conjunto. Então, isso é que é importante. E no final de tudo, para a gente poder finalizar, que eu acho que agora a gente já chegou no nosso horário, a mensagem principal assim, que eu quero deixar é que a gente possa levar para a nossa vida, para nossas famílias, para que a gente leve no nosso coração, é que a gente pode recomeçar. E recomeçando é que a gente leva isso para a vida. E aí a gente vê aí nos exemplos, como deixou aqui de Paulo, foi apedrejado, recomeçou. João foi preso, ele recomeçou. Eu não posso evangelizar lá, eu vou evangelizar aqui. Esses soldados que estão aqui. Então, nenhum deles desistiu. Maria teve um momento lá que o filho dela foi crucificado, ela recomeçou. Meu filho foi, eu vou continuar a obra dele aqui. Então, olha como na história do Evangelho, na história da humanidade, está cheia de recomeços. Então, que possamos recomeçar, que possamos seguir em paz e que possamos levar no coração todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou. Tá ok? É isso. Uma boa noite para todos. Nós agradecemos a palestra do nosso irmão, nós observamos o quanto ele pesquisou e quanto ele pesquisa, né? Essa doutrina que é tão rica e que nos auxilia tanto, e que ele continue assim estudando cada vez mais, porque o estudo que a gente faz, a gente também ajuda aquele que ouve, né? Incentiva a estudar mais também, a ler bastante. Então, nós agradecemos, pedimos a Deus que o proteja sempre, que o inspire, que os bons espíritos estejam sempre ao seu lado, lhe mostrando os estudos, as melhores formas. E nós agradecemos essa palestra muito importante que trouxe para nós, tá bom? E também queremos agradecer a presença da nossa irmã que veio nos visitar também. O seu nome? A nossa irmã Sandra, que veio junto com o nosso irmão Newton,
né? Também faz parte do Centro Espírita Esperança e Luz, não é mesmo? Então, voltem sempre. Pois não. Diminuiu? Alô, alô, agora foi. Inclusive, até é Sandra que me coloca para poder fazer as palestras, ela que incentiva, que abre os espaços lá, então ela vai incentivando e eu vou indo, né, na onda. Isso, então é isso mesmo, irmã Sandra, continue colocando o nosso irmão para fazer estudo, tá bom? Então, agradecidos por todo esse banho de luz que nós tivemos neste dia, nesta noite, nós agora vamos agradecer a Deus e gostaríamos de pedir ao nosso irmão para fazer a prece de agradecimento. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos para que possamos nos concentrar da melhor forma, ouvindo esse som da chuva, que é uma dádiva da natureza, para que possamos continuar com as nossas pairagens bonitas, com as árvores verdes, e agradecemos assim a Jesus por mais essa oportunidade, por, em nome de Deus, permitir que estivéssemos aqui essa noite, que apesar da chuva, apesar de toda a dificuldade, nós estamos aqui de corações abertos para agradecer e aprender através de tudo o que a espiritualidade traz para a gente. Que possamos sim estudar, ler, pesquisar, mas que acima de tudo, esses conhecimentos possam se converter em ações nas nossas vidas. Porque o amor sem serviço, ele é estéril. Então precisamos servir a cada dia. Agradecer aos mentores dessa casa que permite que esse espaço esteja aberto, a cada trabalhador no plano físico e no plano espiritual, que dedicaram esse momento na noite de hoje para estar aqui recebendo a todos nós de coração aberto. Que possamos valorizar esse momento, levando para casa e principalmente compartilhando com todos que estão ao nosso redor. Evitando até palavras, mas que acima de tudo seja com as nossas ações. Que possamos refletir, que possamos às vezes ceder quando necessário e que possamos colocar o amor como a chave principal para que possamos abrir todas as nossas portas, as nossas experiências aqui, nesse planeta que Jesus cuida com tanto carinho, recebendo todos nós que precisamos ter o espírito renovado, que precisamos trazer no coração a imagem de Deus. E é em nome do nosso Pai Maior que finalizamos esse momento de oração com corações agradecidos pelo amor dedicado a todos nós.